Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, me acompanha aqui na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, que é repórter e apresentador do Grupo Bandeirante de Comunicação aqui no Amazonas. E o nosso convidado de hoje, já uma entrevista presencial aqui na Entrevista Coletiva, Coronel Alfredo Menezes, ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, entregou o cargo há poucos dias e agora anunciou já uma pré-candidatura à Prefeitura de Manaus. Coronel, muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva, estreando esse momento já de receber os convidados aqui nos nossos estúdios, mantendo sempre um distanciamento entre todos para que a gente possa continuar saudável nesse momento de pandemia. Eu já começo perguntando ao senhor como é que tem sido esses últimos meses aí de pandemia, vida pessoal mesmo, até profissional, como é que tem sido esses últimos meses? A gente tem se adequado em todos os nichos, né? É verdade. Boa noite, Neto, boa noite, Eduardo, boa noite a todos os telespectadores da Rede Bandeirantes, né? Para nós é uma satisfação estar aqui, receber esse convite que muito nos honra e podermos, né, conversar e trocarmos algumas ideias. Eu quero dizer que desde o início dessa pandemia, né, e ali iniciou esse certo isolamento no dia 15 de março, até hoje eu venho trabalhando normalmente dentro das minhas atividades normais, quando estava ainda na Suframa, que saía basicamente 2 semanas atrás, né, viajo, tenho cumprido, claro, todas as restrições e as medidas de proteção, e recentemente eu fiz 2 exames de sorologia e graças a Deus até agora eu e a minha família ainda não conseguimos ser afetados por esse vírus, mas estamos nas nossas atividades normais até o momento. O senhor deixou há pouco tempo a superintendência da Zona Franca de Manaus, cargo que assumiu lá em fevereiro de 2019. Como é que foi esse tempo? Como é que o senhor resume esse seu período à frente da Suframa? Primeiramente, eu resumo como uma experiência extremamente positiva para mim e creio que na parte da administração também da autarquia foi extremamente promissor, positivo. Fizemos uma administração proativa dentro da máxima transparência possível. Vim aqui várias vezes e sempre contactei a imprensa. O nosso objetivo era resgatar o protagonismo da Suframa. A Suframa foi criada para uma autarquia federal com o objetivo de desenvolver o nosso estado e também os 5 estados que compõem a nossa região. E isso aconteceu. Se você reportar 10 anos antes de nós entrarmos na administração da Suframa, as reuniões do Conselho de Administração da Suframa, que são nessas reuniões que dão a direção da parte econômica da região como um todo, especificamente do estado, elas estavam totalmente esvaziadas, não tinha nenhuma autoridade, né? E quando nós chegamos, tivemos já por 2 vezes no estado do Amazonas, aqui na nossa capital, Manaus, a presença do presidente da República, tivemos a presença de todos os governadores nessas reuniões do Conselho de Administração da Suframa. O presidente da República não presidia, o presidente Bolsonaro veio para presidir a reunião. O presidente anterior a ele só veio dar uma passada numa reunião do CAS 12 anos antes do presidente Bolsonaro passar. Isso é para mostrar para você que estavam totalmente esvaziadas. E se essas reuniões do Conselho de Administração estão esvaziadas, se os governadores não vão, se os prefeitos não vão, como é que ficam as políticas econômicas para a região? Assim que se encontrava a Suframa antes do presidente Bolsonaro começar a administração. E aí, ao término dela, nós conseguimos, por exemplo, no ano passado, de 2019, no momento de retomada da economia, nós conseguimos ter o maior faturamento da Suframa nos últimos 32 anos. Mais de 104 bi 600, 105 bilhões de reais, né? Aprovamos mais de 204 projetos na nossa região, o que dá investimento no entorno de 1,3 bilhões de dólares. E foram quantas reuniões nesse período? Nós tivemos 5 reuniões. Inclusive a última agora, e que para nós foi um grande desafio e foi uma reunião histórica, Eduardo. Por quê?
porque ela foi uma reunião por videoconferência, onde todo mundo falou, não, esses caras não vão fazer reunião do CAS, estava previsto para o dia 7 de maio, não vão fazer e tal. Nós fizemos por videoconferência com todos os conselheiros, né? O nosso prefeito aqui participou, o prefeito Arthur, dentre outras autoridades, e nós aprovamos projetos para a região aí, gerando mais de, no caso aqui, mais de 1.000 empregos, só na última. E no entorno, se computarmos E nas anteriores chegou a descentralizar também, não só ser realizada aqui na Não, sede. O nosso objetivo era que essa Fazer última... em Amapá. Ela fosse realizada em Roraima. Sim. E, infelizmente, em função da Covid, nós fizemos ela por videoconferência, o que foi uma reunião histórica. Então, significa o quê? Que a SUFRAMA, mesmo em tempo de pandemia, não parou. E nós continuamos gerando emprego no momento em que essa pandemia, todos nós sabemos, e é público, ela está trazendo o quê? O desemprego para algumas atividades. Então, nós continuamos trabalhando. Então, eu vejo que o resultado foi muito positivo, trouxemos para a administração técnicos renomados, auditores, procurador federal. Então, eu vejo que... E tinha uma especificidade nessa nossa administração, que aí... deixo essa vantagem, esse plus para a avaliação da nossa população. Desde o coronel Igrejas Lopes, que foi o meu antecessor militar, ou seja, 30 anos atrás, 1985, de lá para cá foi a primeira vez que um superintendente tinha a ligação direta com o chefe do Executivo brasileiro, que era o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro nos deu a oportunidade de nomearmos os nossos diretores, que são 4 diretores na SUFRAMA. Isso, o que significa isso? Autonomia, liberdade de você fazer convergência de ideias. E é exatamente isso que nos propiciou, em um ano de administração, ter todos esses resultados que estão disponíveis na página da SUFRAMA. Eu fui o único superintendente que saí e deixei lá na página da SUFRAMA público todas as nossas realizações. Então, está público. É só ir lá verificar todos os números que está lá. Então, eu vejo, para mim, foi uma experiência pessoal extremamente gratificante, né? Terceira vez que eu estou gerindo um órgão público, né? Dentro da administração direta. E também, eu creio que as experiências que eu oferi também foram boas e os resultados estão aí. Porque se você verificar, nos últimos 10 anos, por exemplo, a SUFRAMA estava parada. O processo produtivo básico, que garante os incentivos para as empresas locais, estava estagnado, impedia as empresas locais desenvolverem novos produtos. Todo mundo, antes de eu chegar, eu até teve um engraçadinho aí, um enxerido, que eu não pedi, mas ele colocou, olha, não, se o senhor resolver o problema do PPB, né, eu lhe dou uma praça, o seu busto em praça pública. Bem, eu resolvi, hoje ninguém fala mais nisso, né? E está resolvido, e o PPB está rolando, e aí eu destaco nesse PPB, só para mostrar que a SUFRAMA estava parada. Hoje nós somos o único estado brasileiro a produzirmos smartwatch no Brasil. Segunda coisa, nós temos hoje aprovado um PPB de luminária de LED industrial há 8 anos parado. Então isso é a prova inequívoca de que nós estávamos entregues baratas. Um grupo político que dominava a SUFRAMA, se locupletava, colocava os seus apaniguados e se locupletava. E exatamente dali não saía nada, tinha que passar por eles para ter algum benefício e nós não. Chegávamos, falávamos, colocamos a nossa administração à disposição dos empresários, vinham com a gente, nós resolvíamos as demandas, ouvíamos e continuávamos. Outro fato interessante, além do PPB, o asfaltamento do distrito, há 8 anos tínhamos 150 milhões de reais para asfaltar o distrito. E por que não foi asfaltado o distrito? Interesses políticos desse grupo, briga de lá e de cá e não asfaltava. Então, quando nós recebemos o distrito, né, o Polo Industrial de Manaus, aquilo lá estava uma tábua de pirulito. Ainda está, inclusive teve uma morte há 2 semanas. Então, um senhor caiu no buraco e morreu, se acidentou por conta dessa briga. Com certeza, dessa briga antiga, e estava pior. E aí, eu quero fazer de público aqui um agradecimento ao prefeito, né, da nossa cidade, o Arthur Vigílio, porque eu e ele me chamou, nós encampamos juntos e decidimos realizar as obras. Agora, o que acontece? E aí eu quero passar uma mensagem para a nossa população. Na vida privada, quando você quer alguma coisa, você tira o dinheiro do bolso e compra água e toma. Na vida pública é diferente. Eu acho que é isso que a população está buscando hoje da nossa cidade. O cara tem que entender, as pessoas têm que entender que
o escolhido por uma função, seja de prefeitura, executivo, seja governo, né? Ou seja, no executivo, ele tem que ser gestor público, ele tem que ser administrador, ele tem que entender as fases da despesa, empenho, liquidação e pagamento. Ele tem que empenhar, ele tem que liquidar, ele tem que pagar. Então ele não tira o dinheiro do bolso e faz isso, ele tem que passar por um processo de licitação. E aí é que está o grande desafio. E antes disso ele tem que arranjar o quê? O dinheiro, o recurso. Agora, pasme você, o recurso estava aí. Imagine, 150 milhões há 8 anos parado. Briga política. E por que não se realizava? Sei lá, tinha que ser a empresa do meu amigo, do meu colega, do não sei o quê, sei lá, o motivo. A verdade é que o prefeito Arthur, juntamente conosco, que estávamos chegando, encampamos isso e começou a ser asfaltado. E assim estava andando. Interrompeu agora no final do ano, quando ia ser retomado agora, o que aconteceu? Veio a Covid, então está nessa situação. Mas, com certeza, né, o superintendente que assumiu recentemente deve continuar. Então, ó, asfaltamento do distrito, destravamento do PPB, a vinda do presidente à nossa capital, restaurou, os governadores participou hoje da reunião do CAIS, mais de 200 projetos aprovados, a legislação com relação aos marcos regulatórios de criação do distrito agrobioindustrial de Rio Preto da Eva, ou seja, o foco que nós demos exatamente na parte agropecuária, ou seja, setor primário, né, que nós restauramos e o governo do estado realmente nos ajudou nesse sentido. A parte de criação do polo digital de Manaus, nós colocamos em ordem a parte do recurso do PID. Então, são inúmeras realizações que trabalhamos intensamente em um ano de administração. E elas estão lá na SUFRAMA. Eu gostaria de destacar essas para que a gente não fique somente nesse tema. Então, experiência positiva para mim como gestor e também creio que para a instituição e os resultados estão aí à prova. A primeira coisa que o senhor citou foi autonomia. Autonomia. E aí, na sua saída, chegou agora o general Poulsen. Poulsen. E muito foi falado que ele seria uma indicação do Centrão. Ou seja, seria uma perda de autonomia né, da SUFRAMA. E a minha pergunta é essa, o senhor acredita que possa haver algum tipo de indicação do general para esse local? Impossível, impossível. Deixa eu falar. Na minha saída, e o jogo aqui é aberto, né? Eu quero destacar, e vocês têm que falar, que eu cheguei aqui para ser entrevistado, ao vivo e a cores, não sabia de nenhuma pauta e estou aqui à disposição, como sempre tive, nunca fiz nenhum treinamento e nunca quis saber o que iriam me perguntar. Eu gosto de falar exatamente isso, porque quando você é autêntico e recebe a pergunta de prima, tem que ser a verdade tem que ser dita. Então, impossível ser uma indicação do Centrão, e vou explicar por quê e vou argumentar. Na minha saída, teve gente que ficou alegre e teve gente que ficou triste. Quem ficou alegre é muito claro. Esse grupo político, comandado por um camarada que dizem que ele é o chefe da quadrilha aí do QIB, um camarada que está envolvido na Operação Maus Caminhos, na Operação Lava Jato, a família toda presa, esposa, irmãos. Então, esse com certeza deve ter celebrado muito, né? Mas aí eu quero dizer para você uma coisa, esses que celebraram, que capitaneado e liderado por esse daí, teve uma coisa interessante, né? Saiu um coronel, entrou um general, e não foi indicação deles. Então, a gente tem que pensar. Então, por isso é que eu argumento e te digo que com certeza não foi uma indicação do Centrão. E, repito aqui, acredito, o general Poulsen, meu amigo, né, pessoal, cursamos alguns cursos juntos, vai ter toda a autonomia para desenvolver o trabalho dentro da orientação do Ministério da Economia. Coronel, só um minuto, Eduardo. O senhor já deu indícios, então, que esse político pode ser do Centrão? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, tem também a pergunta do Eduardo. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Entrevista Coletiva e volta rapidinho. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o Coronel Alfredo Menezes, ex-superintendente da SUFRAMA. A gente encerrou o último bloco, Eduardo, para fazer uma pergunta. Eduardo, por favor. Ainda em meio à pandemia, no dia 22 de maio, o senhor falou sobre a criação de um polo da saúde. E eu queria saber o que seria, em suma, a grosso modo, o polo da saúde e se ficou algum legado para que o seu sucessor, hoje o general,
possa continuar esse trabalho ou ficou somente a palavras ao vento? Não, longe disso. Olha, um dos objetivos da SUFRAMA, dentro de fomentar o desenvolvimento regional, é a atração de investimentos. Atração de investimento para a região, né? E isso é uma responsabilidade nossa, e não só nossa que eu falo, da superintendência, como também tem que ter ajuste com prefeitura, governo do estado, ou seja, toda a classe empresarial como um todo. E aí, acompanhando de perto tudo que aconteceu na pandemia, nós começamos a ver, por exemplo, o problema dos respiradores, né? Vou colocar assim, uma linguagem simples para o público, Por né? favor. Por exemplo, o respirador, nós descobrimos que, em linhas gerais, 40% da confecção dele, da produção, seria com a expertise do split. E nós temos empresas grandes de split, inclusive é um dos segmentos mais fortes que nós temos no Polo Industrial de Manaus. Os outros 40%, vamos colocar dessa maneira, vêm do setor plástico, que é outro segmento muito forte que nós temos aqui. E os 20% restantes é da indústria ou engenharia mecatrônica, e aí nós temos o nosso Senai aí. Então, nós vimos isso, nós acompanhamos porque nós estávamos dando soluções para o governo do estado, né, e também a prefeitura, que nos acionaram, então nós estávamos participando de debates, eu chamei os segmentos do polo e nós fomos ver, estudamos isso, resumo. Descobrimos que nós tínhamos condições aqui no estado do Amazonas, também na cidade de Manaus, nós temos empresas que trabalham com essa parte dos equipamentos médicos, por exemplo, seringa, né? Posso citar o nome, para não fazer propaganda das empresas em si. Nós temos, por exemplo, nessa parte de seringas e equipamentos médicos pequenos, nós temos 3 empresas no Brasil grande, uma delas está aqui. Então, se nós combinarmos, dá para nós fazermos um polo. Então, esse estudo, aí o general Pouzinho pode solicitar lá, está lá no nosso gabinete, nós reunimos os nossos diretores, o meu gabinete, e começamos a aprofundar e coletar as informações pelos sistemas, diversos sistemas que nós temos, reunimos os empresários e falamos assim, vamos criar um polo. E eu falei isso com o presidente da República. Presidente, nós temos uma baita oportunidade agora, realmente vamos fazer do limão essa limonada. Então, começamos os estudos, começamos a fazer os trabalhos nesse sentido, e aí eu quero colocar, aproveitando, Eduardo, a sua pergunta, e dizer o seguinte, até a semana passada, uma empresa brasileira de óculos e relógio nos ligou, me cobrou, inclusive ontem, né, algumas informações para a instalação dela aqui, uma empresa coreana da parte médica também nos contactou por intermédio da Apex e do Ministério das Relações Exteriores e uma empresa de Taiwan também. Ou seja, esse trabalho de atração de investimento, antigamente, por exemplo, nos últimos 20 anos, qual foi a empresa que veio para Manaus? Me diga, qual foi a empresa que veio para Manaus? Nenhuma. Porque não existia uma sinergia, essa autonomia que você me perguntou, Neto, do superintendente com os 4 diretores, cada um era de um partido político leal a algum cacique. E aí, não tinha condição. Quando esse trazia, o outro atrapalhava. E nós resolvemos com o presidente, com a liderança, as orientações do ministro Paulo Guedes, do secretário Carlos da Costa, do próprio presidente da República, que nos deu a oportunidade de estar com ele nas comitivas internacionais, de fazermos esses contatos e trazermos essas empresas. E isso que eu estou te falando agora, aproveitando a saúde e concluindo, e essas empresas são fruto dessas visitas e viagens que nós fizemos. Você vai fazendo relacionamento, isso tem que, como a gente fala, tem que plantar e tem que germinar. E está dando os frutos agora. Então, é uma oportunidade de colher. Então, tudo isso foram trabalhos que foram executados por nós. Coronel. Agora, Coronel, Eduardo, vem aqui comigo. O senhor falou de cacique, velha política que ainda é usada aqui na cidade, em todo o estado. De certo modo, funciona. Aquele rancho prometido, aquele rancho conseguido, aquele voto obtido. E também teve a promessa do novo, da nova política, carne nova, sangue novo, promessa de novas vontades. E também foi visto que não está dando muito certo, porque esse novo acaba ficando por trás, atrás fica esses velhos caciques, claro, a grosso modo falando. Na opinião do senhor, o que falta? O que é preciso para dar certo? É simples, e eu quero falar agora para a população da cidade de Manaus. Falta gestor profissional. É muito simples, vamos colocar um verbo chamado arrepender-se.
O que está sendo colocado na mídia, isso está sendo massificado os atores da velha política. Eu não diria velha ou boa, ou nova, eu diria assim, boa e má política. O que nós queremos, a política boa, e não essa má política que representa essa velha política. O que a população quer é gestores preparados, gestores profissionais. E aí eu quero argumentar, e vou usar o verbo arrepender-se. Quando você coloca assim, olha, a população está arrependida por causa do novo, porque, em primeiro lugar, a população podia escolher entre o novo e o velho, não tinha muita opção, então ela escolheu pelo novo, mas ela cometeu um erro, e nós estamos pagando esse erro, né? O perfil do novo não tinha preparo, não tinha administração pública, não tinha experiência anterior na gestão pública. Deixa eu colocar para você que é telespectador. Você, uma pessoa para gerir uma máquina pública, ela tem que conhecer de administração pública. Nós, das Forças Armadas, por exemplo, a minha área é engenharia, que é a minha formação básica, eu sou da arma de engenharia, e nós somos formados para gerir a coisa pública. Uma grande carga horária da nossa formação básica é de administração pública. Por isso que os militares são bons gestores. Isso é uma coisa. A parte disso, no meu caso, graças a Deus em si, eu cursei contabilidade, fiz MBA e pós-graduação em administração financeira e auditoria. Depois eu fui responsável por toda a logística aqui do Exército no Comando Militar da Amazônia, que eu fui chefe do escalão logístico, então, ou seja, gerência pública de coisa grande, que é logística. Ao sair do Exército, no meu caso em si, quero falar do meu caso, tá? Eu fui dirigir uma instituição financeira, então tenho experiência da parte privada, e por último fui convidado pelo presidente para gerir uma autarquia federal. Então, o que eu quero dizer, né, o que o povo tá precisando e está buscando é um gestor profissional, um gestor que tem experiência da administração pública, porque o que ele escolheu não tinha experiência da administração pública, né? Eu sempre digo assim, o camarada não sabe as fases da despesa, que eu acabei de falar, empenho, liquidação e pagamento, o cara não sabe o que é uma OB, que é uma ordem bancária, porque ele não teve isso na formação dele. Coronel, você está falando em capacidade de gestão? Perfeitamente, eu estou falando exatamente disso, de capacidade de gestão. E aí vem o velho e começa a pregar. E eu quero voltar agora ao verbo arrepender-se. A população não pode cometer esse erro novamente, porque aí o velho fica pregando, não, se escolher o novo, pode cometer o mesmo erro que cometeu há 2 anos atrás. Fala, não. A população tem que escolher o novo preparado, o novo profissional, o novo gestor público. Porque também, eu quero dizer para você que está aí me escutando, se você escolher o cara velho, você já sabe qual vai ser o resultado. O camarada da velha política, ele vem aqui no período eleitoral, vai construir um país perfeito, vai fazer promessas mirabolantes, tudo vai dar certo, vai colocar aquele vídeo de marqueteiro bonitinho, no dia seguinte que ele ganha e assume, o que acontece? 4 anos e ninguém faz absolutamente nada. Então, nós precisamos de gestores, deixa eu falar, que acordem 5 horas da manhã, que 6 horas da manhã, 6h30, vá lá no hospital, passe na escolinha, veja como está funcionando, 9 horas chegue no gabinete lá, seja da prefeitura, do governo do estado, faça a sua reunião, depois vá verificar em loco, faça o que na iniciativa privada nós temos, é o PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ou seja, ele dá as ordens, dá a solução e ele vai fiscalizar se aquilo está sendo gerido. E diria mais assim, tá? Chama organismos, instituto, para verificar a transparência das suas ações e verificar se o seu plano de governo está caminhando como ele planejou. O que está faltando na gestão do meu estado, da minha cidade, na administração, é capacidade de planejamento. E isso não tem. É só os senhores e senhoras verem. Então, voltar de novo no ponto. Você está me falando em capacidade de gestão, falou da questão da autonomia, tem muita boa vontade para se fazer, mas o senhor citou aí na Casa de Autonomia na Suframa, tinha 4 diretores que precisavam ser do mesmo time. Numa prefeitura, temos aí 41 vereadores, cada um com seus interesses. Temos na bancada federal 8 interesses diferentes, 24 interesses diferentes na Assembleia Legislativa. Como é que a gente entra nesse meio e consegue desviar de tudo isso para conseguir com boa vontade os seus desígnios? É simples, é muito simples. O país, o Brasil, está passando por uma transformação. E nós estamos vendo essa transformação que está acontecendo a nível federal, está caindo aqui a nível estadual e também a nível municipal. Uma mudança de mentalidade. O
presidente Jair Bolsonaro é o primeiro presidente de direita nos últimos 30 anos. Então nós temos que acabar, não é acabar, temos que ir mudando essa mentalidade aos poucos. O que nós estamos fazendo agora? Por exemplo, eu tenho minha filiação no Patriotas e acompanhei toda os trabalhos do Partido Patriotas aqui nos últimos 12 meses, né? Quando foi inaugurar a sede do partido, eu estive lá. A minha filha é presidente do Patriotas Mulher. Quando teve a primeira convenção do Patriotas, que foi realizada em novembro, eu também estive lá. Então, o que nós estamos fazendo? Nós já entendemos também, e isso é necessário, faz parte da renovação, por isso que eu digo, nós não podemos nos arrepender pelo novo. Nós temos sim que falar para a nossa população e convocarmos aqueles profissionais liberais sérios, né, pessoas que têm vida pública ilibada, que queiram colaborar com a vida pública, porque antigamente você ser político era sinal que você teria um estereótipo negativo. E hoje nós temos no nosso estado, como tem outros também, pessoas de ilibada competência, mas eles não querem participar desse salário processo. Do serviço público consegue não, pagar é muito essas baixo. pessoas? Isso nós temos que corrigir. Esse é um outro aspecto. Ele é muito baixo. Por exemplo, eu ganhava no banco 3 vezes mais do que ganhava na Suframa. Mas eu não sabia. Eu tive que conhecer isso na pele. Então, muitas pessoas hoje, depois, não foi com o presidente Bolsonaro, foi com a onda que ele criou. Hoje nós já temos pessoas capacitadas que querem participar, querem dar sua colaboração para fazer essa limpeza que você está falando. E aí eu quero concluir. Nós temos 1 minuto para a sua conclusão. Quero agradecer desde já Eduardo Galvão. Nós estamos construindo no Partido Patriotas uma bancada que nos permita a governabilidade dentro desse sistema e processo de mudança, porque senão também fica difícil para você governar. Muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Mais uma vez agradecer o Eduardo, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta aqui na Band Amazonas, e desejar sucesso ao senhor na sua empreitada, o que o senhor desejar aí para frente. Pedir agora em 20 segundos, o senhor falar assim, qual foi sua marca agora na Suframa nesse 1 ano e meio? Bem, a marca na Suframa foi trabalho, né? Trabalho responsável, austeridade, transparência e vontade de fazer e acertar, contribuir para o desenvolvimento e engrandecimento do meu estado, da minha cidade, gerando emprego, renda e oportunidade para o meu povo. Muito obrigado. Selva. Perfeito. Coronel Menezes, a você de casa também, muito obrigado por ficar aqui com a gente na entrevista coletiva. No próximo domingo, a gente está de volta a partir das 6h30 da noite. Até lá.